Conceito aqui de potencial elétrico, né? Então, como eu falei, a diferença de potencial elétrico é algo meio do dia a dia para vocês, né? Mas vamos ver, então, o que é esse potencial elétrico? Como é que a gente define isso, né? Então, a gente tem que relembrar um pouco lá da Física 1, alguns conceitos que vocês aprenderam na Física 1, né? Para poder avançar nessa discussão, para poder entender qual que é a física associada a esse potencial elétrico. Então, adiantando já que o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar, né? E assim como o campo elétrico, ele é uma propriedade associada a uma determinada carga ou distribuição de cargas, né? Então, a gente vai usar aqui no início uma espécie de carga de prova também, né? Mas essa carga de prova não influencia no potencial elétrico, né? Então, antes de falar de potencial elétrico, vamos falar uma coisa que a gente não falou ainda, que é energia potencial elétrica, né? Então, a gente falou do campo elétrico, mas não associou uma energia a esse campo, como vocês viram em Física 2 para o campo gravitacional, né? Então, vocês viram lá campo gravitacional, tinha energia potencial gravitacional. Para chegar na expressão para energia, a gente vai usar um resultado da Física 1 que diz o seguinte, que quando você tem um sistema conservativo, né? O que é um sistema conservativo? É quando você não tem a dissipação de energia, né? Dissipação é um termo que alguns físicos não gostam tanto, né? Porque dá a ideia de que se perde energia, né? Mas vocês conseguem entender, principalmente como engenheiros, né? Que quando a gente fala em dissipação, não quer dizer que a gente está violando o princípio de conservação de energia. A gente está dizendo que existe uma energia ali que ela está sendo convertida em formas que a gente não queria, né? Por exemplo, vocês, sei lá, projetam aí um motor, né? Para um carro, por exemplo. O que você gostaria? Você gostaria que todo o combustível que você injeta no motor, né? Toda aquela energia proveniente do combustível fosse usada para mover o motor, né? Para mover o carro, para aquilo que você constrói aquele aparelho, né? Mas isso não acontece. Por quê? Porque você tem um aquecimento do motor, você tem um barulho, né? Quando o motor tá funcionando, que aquilo é um tipo de energia, né? Você tem... Bom, o aquecimento provém em geral do atrito, né? Você tem um atrito, então você tem ali o que a gente chama de dissipação, é essa energia que ela está sendo usada porque a gente não queria, né? A gente queria que toda a energia fosse para rodar o motor, mas não é assim, né? Então, só para deixar isso claro, né? Que então energia dissipada não é um termo que na engenharia é comum, né? Então eu não me incomodo tanto de usar, né? E o que é um sistema conservativo? O sistema conservativo é quando você não tem essa dissipação, né? Que é um sistema ideal, certo? Então são forças conservativas. Então a força gravitacional é uma força conservativa, né? A força elétrica é uma força conservativa. Por quê? Porque quando você vai de um ponto a outro, né? Energia final menos energia inicial, independe o caminho que você escolher, o trabalho realizado por essa força é o mesmo, né? Então, provavelmente o professor de Física 2 fez um exemplo para vocês que é o seguinte, que você pega esse lápis, né, e deixa ele cair até a sua mão, né? Então, teve aqui uma variação da energia potencial gravitacional e a força gravitacional exerceu um trabalho sobre esse objeto ao longo dessa trajetória. Você deixar ele cair em linha reta ou fazer isso daqui, né? Fazer um zigue-zague aqui, ficar meia hora aqui até ele chegar onde você quer. Nos dois casos, o trabalho da força gravitacional é exatamente o mesmo. Ele só depende da posição inicial e final, né? Então, isso é uma força conservativa. Já o atrito, se você faz, por exemplo, a resistência do ar, nesses dois casos que eu mostrei, ela é diferente, né? Se você tem um caminho mais curto, você vai ter menos resistência do ar do que quando você tem um tempo maior em contato com o ar. Então, o atrito, né, esse tipo de força não é conservativo, né? Mas para um sistema conservativo, vocês aprenderam então que vale o seguinte, que a variação da energia potencial é igual ao negativo do trabalho, né? Agora, o que isso, né, o que significa isso? Significa o seguinte, vamos pegar uma região aí onde a gente tem um campo elétrico qualquer, né? Então, essas linhas verdes aqui, né, elas representam as linhas de campo elétrico nessa região. Então, você tem um campo elétrico aqui, né? E você pega uma carga elétrica qualquer, né? Que a gente vai considerar ela positiva, leva ela da posição inicial até a
posição final. Então, isso aqui, a força elétrica, né, que esse campo está exercendo sobre essa carga, vai realizar um trabalho, né? Trabalho vezes deslocamento, a força vezes deslocamento é trabalho, né? Então, vai ter um trabalho da força elétrica para levar essa carga daqui, né, fazer esse caminho, levar até aqui, né? Quando o sistema é conservativo, não importa o caminho aqui, o trabalho vai ser o mesmo. Então, se você fosse em linha reta, né, ou fosse por um outro caminho aqui, fizesse um zigue-zague ainda maior, né, o trabalho da força elétrica seria exatamente o mesmo, né? Isso parece um pouco, parece até não ser verdade, mas é verdade, né? Depois vocês vão fazer uma conta aí que vai mostrar isso, né? Então, a força vai ter o mesmo sentido e direção do campo, né? Já que eu estou assumindo que essa carga é positiva, não escrevi aqui, né? Mas esse Q aqui, ele é maior do que zero, né? Então, a carga Q ali, ela é maior do que zero, o que significa que força e campo, então, têm a mesma direção e sentido, né? E eu vou pegar aqui um deslocamento muito pequeno, né? Que nem vocês aprenderam na definição de trabalho, provavelmente, né? Um deslocamento ds que eu posso aproximar isso para uma reta, né? Então, tem um pedacinho muito pequeno do caminho total que essa carga faz, né? E aqui vai ter um ângulo que vai aparecer umas interrogações, não sei porquê, deu algum problema, né? Mas esse aqui é o ângulo θ, tá? Então, o ângulo entre a força e o vetor deslocamento. Então, aqui é um elemento ds do deslocamento, né? Então, qual que é a definição de trabalho? Né? O trabalho realizado para esse pequeno deslocamento, que a gente chama dW, é F escalar ds. Né? Então, o produto escalar da força com o vetor deslocamento. Se eu quero saber o deslocamento total aqui, perdão, trabalho total, né? Para levar de I até F, eu tenho que fazer uma integral, tenho que somar todas as contribuições ao longo desse caminho. Né? Muito bem, se eu assumir que o ponto I está no infinito, eu trago essa carga elétrica do infinito, né? No infinito, eu posso assumir que a energia potencial elétrica é zero. Por quê? Porque a gente sabe que o campo elétrico tem um alcance que é 1 sobre R ao quadrado, uma partícula, por exemplo. Né? Mas fora, né, fora de um condutor, a gente mostrou que sempre é esse, em geral, é esse o comportamento. Então, quando você estiver muito longe, né, o campo elétrico ali vai ser zero, não vai ter mais influência nenhuma. Então, a energia potencial ali é igual a zero. É a mesma coisa que quando você pensa, sei lá, a atração que a Terra exerce sobre os corpos, né? Então, você começa a se afastar, se afastar, se afastar, quando você tiver uma distância muito grande, né, a atração gravitacional já é nula, né? Então, aqui acontece a mesma coisa. Então, se a gente fizer isso, né, então, digamos, a gente trouxe do infinito essa carga, né, para essa posição final. Então, esse cara aqui pode ser igual a zero, e a gente troca o U final pela energia potencial associada a essa configuração. Né? Então, essa energia potencial vai ser o negativo do trabalho realizado para trazer uma partícula carregada do infinito, né, até essa posição aqui, certo? Então, aqui eu só coloquei, né, para caso eu esquecesse de falar isso, né? Bom, e o que é o potencial, então? O potencial é definido como a energia potencial elétrica para aquele estado físico, né? O que é um estado físico? É quando a partícula está nessa posição aqui, né? Você trouxe ela do infinito até essa posição aqui. Então, você tem uma energia potencial elétrica associada a esse estado físico, né? Na posição final. Quando você divide isso pela carga, você tem a definição do potencial elétrico. Então, o potencial elétrico não vai depender da carga aqui, né? A gente vai ver que o U aqui vai ter uma dependência com Q, você vai cortar, ele não depende da carga Q, né, da carga de prova que a gente está usando. Deixa eu apagar esse negócio aqui, que agora não precisa mais. Pronto. Né? Então, isso mostra que o potencial ele é uma propriedade do campo elétrico, não da carga elétrica ali que tá sob influência do campo. Né? Então, aquela carga Q, ela é uma carga, faz o papel similar à carga de prova no caso do campo elétrico. Né? E é uma grandeza escalar. Né? Então, em termos de energia, que é uma grandeza escalar, carga é uma grandeza escalar, então o V não é uma grandeza vetorial. Né?
E como é que fica, então, a diferença de potencial entre dois pontos, né? Então, vamos voltar lá para o início, né? Quando o I não estava no infinito. Então, você leva aí a carga do ponto inicial para um ponto final. Qual que é a diferença de potencial entre esses dois pontos, né? Então, isso aqui vai ser, pela definição, vai ser energia final sobre Q, menos energia inicial sobre Q, né? Isso aqui vai ser igual à variação da energia potencial elétrica entre esses dois pontos, dividido pela carga Q, né? Ora, mas o ΔU, a gente viu que ele é menos o trabalho. Então, a definição de diferença de potencial é o negativo do trabalho realizado sobre uma carga Q, dividido por essa carga Q, né? Realizado sobre a carga Q para trazer do ponto inicial até o ponto final, né? Então, essa é uma outra definição aqui para o potencial elétrico, né? Em termos agora do... Então, a diferença de potencial definida em termos do trabalho, né? E a unidade dessa nova grandeza que a gente está aprendendo, que é a diferença de potencial e potencial elétrico, é o volts, né? Então, o volt é igual a 1 joule por coulomb, certo? Essa é o volt é em termos, quer dizer, joule também não é a unidade do... Joule é em termos de unidades do sistema internacional, mas não é uma unidade fundamental, né? Mas as duas estão em termos de unidades do sistema internacional. Então, eu não conheço, na verdade, outra grandeza para diferença de potencial. Nunca ouvi falar em, né? Mesmo algumas grandezas aí você tem diferença, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que às vezes tem um padrão diferente, mas isso geralmente é relacionado à distância, né? Então, a força, às vezes, é escrito também diferente, mas diferença de potencial me parece ser uma grandeza, se não única, pelo menos universal, né? Muito bem, então aqui é meio abstrato também, meio teórico, né? Mas é a definição, então, do que é o potencial elétrico. Então, você pensa aí que você tem uma região do espaço onde tem um campo elétrico, né? E você pode, a cada ponto daquela região, associar um potencial elétrico. Esse potencial elétrico é uma propriedade daquele campo, né? Propriedade associada à carga ou à distribuição de cargas que gerou aquele campo, né? Então, o potencial e o campo, eles são propriedades da mesma coisa, vamos dizer assim, né? São associados à mesma distribuição de cargas. Então, se você tem um disco carregado, por exemplo, né, que gera um campo elétrico numa determinada região do espaço, vai ter um potencial elétrico ali associado àquele disco também, né? Então, as duas coisas, as duas propriedades se referem a essa carga, né? Então, como é que a gente pode avançar um pouco aqui, né? A gente pode calcular o trabalho, então, que é realizado pelo campo elétrico sobre essa carga aqui, né? Para depois substituir isso aqui, né? E chegar numa expressão um pouco mais clara aí para a diferença de potencial, né? Então, o trabalho aqui é força vezes deslocamento, e essa força é o quê? Essa força é a força elétrica, né? Então, agora eu troquei para Q0, antes não estava Q0, mas enfim, vocês entendem que é a mesma carga, né? Então, aqui é Q0 vezes E, isso é a força elétrica, produto escalar com ds, né? Se eu quero saber o trabalho total, né, o que eu faço? Eu faço uma integral de I até F. E aí eu tenho o trabalho, né, realizado pelo campo elétrico sobre essa carga. A carga é uma constante, então aqui eu vou ter integral de I até F e escalar ds. Tá certo? Então esse é o trabalho realizado aí sobre essa carga. Se eu substituir isso agora na definição que a gente acabou de ver para a diferença de potencial, né, que é menos o trabalho sobre essa carga de prova, né? Então, eu vou substituir isso nessa definição aqui. Vocês vão ver o quê? Vocês vão ver que a carga de prova vai embora, né? Esse aqui corta com aquele, eu nem escrevi aqui porque já é direto, né? Já dá para ver isso direto. Então, a diferença de potencial, você pode escrever como menos a integral de E escalar ds ao longo desse caminho aqui, né? Então, percebam que potencial e campo, eles estão interligados aqui, né? Eles são propriedades associadas à mesma carga ou à mesma distribuição de cargas, né? E aqui, não sei porque que eu coloquei essa flecha, acho que é para mostrar que isso vem dali, né?
E se eu tomar, então, o potencial como zero no infinito, como a gente já fez antes, eu tenho, então, o potencial elétrico para esse ponto aqui, né? Então, esse aqui é zero, ele está lá no infinito, né? E o potencial elétrico, então, nesse ponto aqui, é dado, então, por menos integral de E escalar ds. Então, a integral para trazer aqui deveria ter colocado infinito, né? Então, a integral para trazer esse... Perdão, a integral é feita do infinito até o ponto aqui onde você quer saber o potencial, né? Daqui a pouco a gente vai fazer aí alguns casos que isso vai ficar um pouco mais claro aí para vocês, né? Então, essa é a definição do potencial elétrico em termos do campo elétrico, né? Então, se você tem uma certa distribuição de cargas, por exemplo, que a gente fez lá pro... Eu até coloquei o vídeo ontem, esqueci de avisar vocês, né? Tem um vídeo do campo gerado por um disco carregado, né? Então, quando a gente fez lá os cálculos para a linha de cargas primeiro, depois para o disco, né? Dava um trabalho razoável, né? Não é tão simples assim. Mas se a gente soubesse escrever o potencial elétrico para aquele disco, ou para aquela linha de cargas, né? A gente ia poder obter o campo a partir do potencial, fazendo uma derivada aqui, que é o que a gente vai fazer no fim, né? Então, vai ver que é muito mais fácil trabalhar com potencial do que com campo elétrico, né? E aqui tem só um comentário, né? Que tem regiões, então, onde você vai ter o que é chamado de superfícies equipotenciais, onde o potencial é constante, né? Então, isso tudo depende muito da simetria da sua distribuição de cargas, né? Então, aqui, por exemplo, essa figura eu peguei do Halley, ela está um pouco apagada, né? Mas aqui você tem um campo elétrico constante uniforme, né? São essas linhas azuis aqui. Então, se você traçar linhas que são perpendiculares às linhas de campo, né? Então, ao longo desses planos aí que cortam a tela aqui, o potencial ali vai ser constante. Então, por isso que é superfície equipotencial, né? O potencial ele é igual, ele é constante ao longo dessa superfície, né? Então, isso significa que no interior, né, de um capacitor, por exemplo, as linhas de campo elas sempre têm esse comportamento, né, e o campo é uniforme e constante, então você vai ter ali superfícies equipotenciais, né, como um plano, né, dentro desse capacitor de placas paralelas, né. E é claro que quando você tem aqui uma distribuição como uma carga pontiforme ou estiver fora de uma esfera, né, que nem vocês aprenderam agora com a lei de Gauss, aí você vai ter sempre esferas concêntricas, né, cascas esféricas. Na superfície dessas cascas, o potencial ele é sempre constante, né? Então, isso a gente pode concluir dessa conta aí. Por que é constante? É constante porque o, o campo elétrico é o mesmo, né? Tem o mesmo módulo naquela região. Né? Então, por isso que você conclui que o potencial é constante. Significa que a diferença de potencial entre dois pontos, né, nessa superfície é zero. Esse que é o papo. Né? Então, você pensar, você tem uma carga pontual, por exemplo, você tem uma casca esférica em volta, né? Você pegar dois pontos ali, a diferença de potencial sempre vai ser igual a zero. Né? Muito bem. Se eu estiver correndo muito aí, vocês me freiem, tá? Digo, ó, professor, não dá, tá nem conseguindo nem saber o que você está falando aí, vocês me falam aí. Se bem que eu sempre acho que falo rápido, depois eu olho uma parte dos vídeos, parece que é até o contrário, viu? Vocês devem, na verdade, dormir aí durante as aulas, isso sim, mas vamos lá, né? Bom, o que vamos fazer agora? Agora a gente vai deixar um exemplo aqui, que agora, até quando eu comecei a aula, eu me dei conta do seguinte, que o teste dessa semana vai ser complicado, porque na terça tem prova, e aí até a terça você tem que entregar um teste, né? Então fica meio complicado aí, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse exemplo aqui como sendo o teste 5, né? Vou deixar essa colher de chá, porque isso aqui está resolvido, isso aqui vocês acham aí, né? Isso aí está no livro, inclusive. Essas figuras são do Halliday, no Halliday está resolvido, vocês acham isso, tá? Mas aí, quer dizer, pelo menos você vai olhar lá e vai, né? Vai aprender aí como é que é a solução, né? Então, qual que é o papo aqui? Qual que é a moral?
A moral é a seguinte, você tem um campo elétrico numa dada região, né? Que são essas linhas em cinza aqui, ou sei lá que cor é essa, né? Então, é um campo que aponta de cima para baixo, ele é constante e uniforme, né? E o problema pede aqui o seguinte, você calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos, né? Usando dois caminhos diferentes para essa integral. Então, primeiro você vai em linha reta aqui, né? Do I até o F, certo? E aí calcula qual que vai ser a diferença de potencial. Então, isso aqui é fácil, né? Por quê? Porque o campo elétrico é constante, então ele sai para fora dessa integral. Tá? Ele é constante porque estou dizendo que é constante, né? O campo é constante e uniforme. Então ele sai para fora da integral. Você vai ter o quê? Você vai ter uma integral aqui de I até F de ds, né? Os dois aqui são paralelos, né? Então vai dar cosseno de zero. E o que é, quer dizer, o que vai dar a integral de ds de I até F? Vai dar a distância entre esses dois pontos. Então a resposta aqui vai ser menos E vezes D. Né? Então a letra A aqui do teste, inclusive, já está resolvida para vocês, né? Depois, o segundo, a letra B, digamos assim, vai ser o quê? Você tem a mesma situação aqui, só que agora você vai daqui até aqui, tá? Primeiro, e depois daqui até aqui, com essa integral. Então, você pode separar a integral em duas, né? Você faz uma integral de I até C, depois de C até F, e vê qual que é a diferença de potencial. Quer dizer, você já sabe que o resultado tem que dar o mesmo, né? Se não der a mesma coisa que deu na letra A, você fez alguma coisa errada, porque os pontos são os mesmos, a diferença de potencial tem que ser a mesma, independente do caminho que você escolhe. Mas esse é um problema interessante, que ele mostra isso, né, para muito claro para a gente o que significa uma força conservativa. Então, depende aqui o caminho que você escolhe, né, que a grosso modo você está calculando o trabalho realizado pelo campo elétrico sobre uma carga que você desloca ao longo desses caminhos. E você vê que o trabalho é exatamente o mesmo, né? Então, essa solução ela será apresentada em um vídeo, mas não antes de vocês entregarem o teste. Eu não sei como é que eu vou fazer, viu? Porque a prova é na terça. Ah, esse aqui é fácil, vai. Esse aqui é até segunda, viu? Porque esse aqui é só olhar no livro, né? Pelo amor de Deus. Vocês olham no livro e esse aqui é mais tranquilo. Então, esse aqui vai ser até segunda-feira, né? Colher de chá aí para vocês, né? Então, esse é o teste 5 aí. Vai ser um brinde, tá? Estão se comportando bem aí, então eu vou dar um presente para a turma aí. Então, esse aqui vai ser o exercício. Depois eu vou escrever isso direito, né? Vou colocar essas figuras aí e vou postar no Classroom, né? Mas aí, quem está na aula aqui já sabe, então, que até segunda, né? Meia-noite de segunda, vocês entregam esse teste aí, tá? Bom, e agora vamos para outra parte da aula, né? Que é, então, calcular o potencial para certas distribuições de carga, né? Como é que se obtém, por exemplo, o potencial para uma carga pontual, né? Então, a gente usa tudo que viu até agora, usa essas definições aqui, para obter esse tipo de potencial, né? Então, vamos começar pela carga pontual. Uma partícula carregada, que está nessa posição aqui. Eu quero saber qual que é o potencial elétrico associado a essa carga Q, a uma distância R da carga, né? Então, veja, agora essa carga aqui não é mais a carga de prova, né? Ela é a carga que tem um campo elétrico associado a essa carga nessa região, está representado por essas linhas de campo, né? E, consequentemente, tem também um potencial elétrico associado a essa carga. Então, qual que é o valor do potencial a uma distância R? Né? Como é que eu posso fazer essa conta? Eu posso pensar o seguinte, eu posso pensar que no infinito, o potencial vai ser igual a zero, né? Então, eu já, na equação da diferença de potencial, eu já mato esse termo aqui. Então, isso aqui é igual a zero, né? Eu vou fazer a integral, então, de infinito até a posição final, certo? Então, era justamente o que eu escrevi aqui, né? Então, essa aqui é a equação que eu tenho que resolver. Ficou um pouco pequeno aqui, parece, né? Mas acho que vocês conseguem ver, né? Então, a diferença de potencial vai ser potencial final menos potencial inicial é igual integral de R até infinito. Então, na verdade, o R é o inicial e o infinito é o final, né? Tanto faz, né? Se você fizesse o contrário, ia dar exatamente o mesmo resultado, né?
Então, como o potencial no infinito é zero, né? E eu estou chamando essa posição que está lá no infinito como posição final, né? Então, o potencial final é zero, e o potencial inicial eu vou chamar simplesmente de V, que é o quê? É o potencial nesse ponto aqui, no ponto P, que está uma distância R da carga, né? Então, isso aqui vai ficar zero menos V, e aqui fica a mesma coisa, com a exceção que é o seguinte, que se eu levar esse caminho aqui do ponto P até o infinito ao longo dessa linha aqui, né? Sempre o campo elétrico, lembra, o campo elétrico aponta para longe da carga positiva, vai ter o mesmo sentido do vetor deslocamento. Então, esses dois caras aqui, eles são sempre paralelos, né? Então, isso aqui fica módulo de um vezes o módulo de outro, cosseno de zero, que é 1, né? Então, tem duas considerações aqui para fazer, né? A primeira delas é que o campo elétrico, ele não é constante, né? Ele depende com a distância para uma partícula, a gente sabe disso, né? A gente sabe que ele depende com 1 sobre R ao quadrado, né? Então, é 1 sobre 4πε0 Q sobre R ao quadrado. Então, se eu substituir isso e trocar ds por dr, o que não muda nada, né? A minha integral vai ficar essa daqui, certo? Que no próximo slide vai estar melhor, vai estar... Eu não sei porque ficou tão pequeno aqui, fiz alguma coisa errada, né? Então, essa é a integral que a gente tem que resolver agora, né? Substituir o campo, né? O dr, que ele tem o mesmo sentido do ds, né? Então, o dr é o elemento associado à distância que você está do centro aqui, né? Do ponto P, da carga, né? Perdão. Então, essa é a integral que a gente tem que resolver, né? Isso aqui é constante, carga sobre 4πε0 é constante, e a integral de 1 sobre r ao quadrado, então, vai dar menos 1 sobre r, né? Então, lembra, isso aqui é r na menos 2, você soma 1, né? Vai ficar r na menos 1, dividido por menos 1. E agora a gente aplica, então, os limites, né? Então, o limite superior vai ser o limite de r tendendo a infinito. Então, quando a gente aplica esse limite para 1 sobre r, isso dá zero, né? Menos 1 sobre o limite inferior, que é r, né? Então, esse zero aqui vai embora, então veja que o menos multiplica esse menos de dentro aqui. Então, menos com menos vai dar mais. O potencial, então, vai ser 1 sobre 4πε0, carga sobre distância, né? Então, nesse ponto P, a uma distância r da carga Q, o potencial é dado por esta equação aqui, tá? Você pode mostrar que, se você usasse uma carga negativa aqui, o potencial vai ser negativo, né? Por quê? Porque o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, você não tem vetor unitário aqui para dizer o que é mais e o que é menos, né? Não é um vetor, né? É uma grandeza escalar. Então, nesse caso, no potencial, você tem que incluir o sinal da carga que está gerando o potencial. Então, é diferente do campo e da força, né? Então, isso confunde um pouco, mas é assim que funciona, né? Então, se a carga é positiva, o potencial aqui vai ser um número positivo. Se a carga é negativa, o potencial aqui vai ser um número negativo, tá? Então, fiquem com isso na cabeça, certo? Eu até deveria ter escrito isso aqui, né? Mas acabou passando. Eu vou escrever aqui para ficar pelo menos gravado, né? Então, vou escrever aqui, ó, se Q é maior que zero, né? Então, V é maior que zero, certo? Enquanto que se Q for menor do que zero, né, for um número negativo, o potencial ele vai ser também negativo, tá? Então, para o potencial, você inclui o sinal da carga, tá bom? Não esqueçam disso, tá? Bom, e como é que você faz quando tem aí uma
pancadaria de cargas, né? Você tem um monte de carga elétrica e você quer saber o potencial total num determinado ponto. Você faz a soma de todos os potenciais. E aqui é muito mais fácil a sua tarefa, por quê? Porque como não é vetor, né? É uma soma de números. Então você calcula aí todos os potenciais e soma número, né? Com o cuidado, né? Que até aqui eu escrevi agora, verdade. Que eu acabei de falar, que você tem que, no cálculo do potencial, você tem que incluir o sinal da carga, né? Então, carga negativa vai dar um potencial negativo, certo? Mas aí, para fazer a soma, é uma simples soma algébrica. Você não tem que mais se preocupar com soma vetorial, como é o caso da força e do campo elétrico. Então, isso já, só por isso, né, já facilita bastante a nossa vida, né? Então, como é que você compara isso num exemplo aí mais claro, né, que eu tirei do Halliday também, que é um exemplo muito interessante, que é o seguinte. Imagina que você tem um círculo, né, uma circunferência, e você tem aqui são 10, né? Não, 12 cargas, né, distribuídas ao longo dessa linha aqui, né? E são 12 elétrons, então são 12 cargas negativas. Então a pergunta que o Halliday faz é a seguinte: qual que é o campo, qual o valor do campo elétrico total resultante, né, no centro dessa circunferência, e qual o valor do potencial elétrico total nesse ponto aqui. Então vejam, primeiro, para o campo elétrico, o que acontece? Acontece que para cada carga aqui, cada elétron que você tem aqui, você tem um que está do outro lado, né? Então o campo elétrico aqui, ele vai acabar sempre se anulando, né? Então esse aqui tem um campo que aponta para cá, esse tem um campo que aponta para lá. Então esses dois se anulam. Esse com esse se anula. Esse com esse se anula também. E assim por diante. Então, todos acabam se anulando. Então, o campo elétrico aqui no centro, ele é igual a zero, né? A soma vetorial dos campos vai dar zero. Agora, o potencial elétrico, o que vai acontecer? O potencial elétrico não vai ser zero. Por quê? Porque não é vetor. É a soma de todos os potenciais. Então, eu escrevo o potencial para 1, por exemplo, né? Esse aqui, a carga é menos E, então o potencial vai ficar menos 1 sobre 4 πε0 e dividido por E. Eu faço isso 12 vezes, somo esses 12 números, eu tenho o potencial total. Então, o campo elétrico aqui é zero, o potencial não é zero, né? Então, aqui tem outra conta que está quase impossível de ver também, né? Mas mostra o que eu acabei de falar, né? Então, a carga é menos E, o R, né, daquela equação lá é Rzão, né? Então, vai ser 12 vezes o potencial gerado por um elétron naquele ponto, já que a distância é a mesma e o módulo das cargas também é o mesmo. E pela simetria, como eu já expliquei, o campo elétrico resultante é igual a zero, né? Agora vejamos a outra configuração, que é essa aqui. Então, digamos que eu não tenho um círculo, mas eu tenho um arco de circunferência aqui, e eu coloco esses mesmos elétrons sobre esse arco de circunferência. E peço de novo para calcular campo elétrico e potencial nesse ponto aqui. Então, a pergunta que eu faço para vocês aí, se alguém se animar a me responder, é a seguinte: o campo e o potencial, eles vão ser diferentes no ponto C? Ou apenas um deles vai ser diferente? O que vocês têm para me dizer aí? O campo vai ser diferente, mas o potencial vai ser o mesmo. Então, o Lucas acha que o campo vai ser diferente e o potencial vai ser o mesmo. E está correto a sua observação, Lucas, exatamente, né? O potencial vai ser o mesmo, por quê? Porque é uma grandeza escalar. Então, não importa, né? Se eu deixo eles aqui ou distribuídos dessa forma aqui, o que importa é que todos eles estejam com a mesma distância em relação ao ponto, né? Então, o potencial continua sendo o mesmo, continua sendo esse mesmo valor que foi calculado antes. O campo elétrico vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Porque é um vetor. Então, agora não tem mais, né? Qualquer carga que você escolher aqui, não tem uma do outro lado que gera um campo que anula esse campo elétrico. Então, você vai ter um campo resultante, né?
Eu não sei como vai ser aqui, que vai ser complicado, inclusive, né? Não nos interessa. Mas o que interessa é que o campo elétrico resultante nessa situação aqui é diferente de zero, e aqui ele é igual a zero. Então, veja que a distribuição das cargas para esse tipo de problema influencia o resultado que você tem para o campo elétrico, mas não faz a mínima diferença para o potencial, né? Então, como você respondeu corretamente, o potencial elétrico permanece o mesmo, mas o campo elétrico não é mais igual a zero, né? A gente não sabe quanto é, porque nem nos interessa saber, né? O importante é saber essa diferença que está aqui, né? Então, isso mostra também a diferença de trabalhar com grandezas que são escalares e grandezas que são vetoriais, né? Então, você tem um mundo diferente aí quando você trabalha com esse tipo de grandeza, né? Muito bem, eu estou preocupado com... Não, mas vai dar tempo. Então, 11 horas, tá? Acho que não precisa nem correr. Tem mais alguns slides ainda, né? Mais uns 200 aí a gente termina. Agora tem alguns casos aí um pouco mais complexos, né? E no fim eu faço aquele cálculo lá da derivada do potencial em relação à posição para obter o campo, né? Então, o problema que vai estar na lista aí é o do fio finito de cargas. É o que dá mais trabalho, viu? Para o potencial. Então, isso aqui é escalar, né? Mas você tem que tomar cuidado porque tem uns detalhezinhos aqui que são malandros, né? Então, você imagina agora que você tem um fio finito, né? E você quer saber o potencial a uma certa distância aqui, que é esse ponto P. Então, ele está mais perto de uma extremidade do que da outra, dessa barra. E essa barra aqui, né, esse fio, ele tem uma certa carga elétrica que está nesse fio aí, né? Então, veja, se você fosse calcular isso aqui com lei de Coulomb, você consegue calcular o campo, a gente não fez, mas é possível, né? Lei de Gauss já não dá, porque você não consegue ter uma superfície fechada adequada, teria que ser um fio infinito, aí funciona, né? Mas para o fio finito não funciona. Então, como é que você sai dessa aqui? Como é que você resolve o potencial? Bom, o potencial que a gente sabe escrever é quando a gente tem uma partícula, né? Uma carga pontual, a gente sabe escrever o potencial. Então, vamos escolher um pedacinho desse fio, muito pequeno, dizer que isso é uma partícula e calcular o potencial a uma certa distância r, né? Então, esse é o ponto onde eu quero saber o potencial. E aqui eu tenho, então, uma distribuição de carga linear, que eu chamei de lambda, que é constante ao longo do fio. Então, isso facilita aí o nosso cálculo, né? E aqui está, então, esse elemento, né, que ele tem um comprimento dx, né, muito pequeno, e a gente quer saber, então, qual é o potencial que ele gera naquele ponto lá, né? Essas figuras são todas do Halliday aqui, tá? Caso o Halliday queira me processar aí, eu estou dizendo que peguei as figuras do Halliday, né? Então, esse elemento aqui, ele está a uma distância r do ponto, né? Então, eu sei escrever o potencial elétrico que eu vou chamar de dV, né? Vai ser 1 sobre 4 πε0, a carga, que é dq, então tem uma carga, uma quantidade infinitesimal de carga dq nesse ponto aqui, que está a distância r desse ponto. Então, isso aqui é o potencial dV. Se eu quero saber o potencial total, o que eu tenho que fazer? Eu faço uma integral ao longo de toda a barra. Então, se ela tem um comprimento L, né, vai ser uma integral de 0 até L, certo? Só que veja que o R aqui, que eu vou integrar, ele é diferente, né, ao longo conforme eu vou caminhando ao longo da barra. Então, ele vai de T até um maior valor que é essa diagonal aqui. Então, o R aqui não é uma constante, ele é variável. Quando eu caminho ao longo desse fio, o valor do R vai mudando, tá? Então, tem que levar isso em consideração na hora de calcular esse potencial. Então, vamos fazer algumas substituições aqui. A primeira delas é a seguinte: o dq ele vai ser igual a lambda dx, né? Então, lambda é dq dx, né? É a densidade linear de carga. Então, eu posso escrever dq como lambda dx, certo? Então, dx aqui eu vou integrar, né, ao longo de x, por isso que, né, eu vou escrever tudo em termos de x. E o r, ele depende de x. X é a distância, que é esse ponto aqui está,
da origem aqui, do início do fio. Então, conforme eu aumento ou diminuo o valor de x, né, eu aumento e diminuo também o valor do R. Então, o R depende de x. E eu posso escrever em termos de x usando a Pitágoras aqui, né? Acho que é teorema de Pitágoras isso, né? Então, R ao quadrado é x ao quadrado mais d ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Você tira a raiz, você fica com isso daqui, né? Então, vai dar uma equação bonita aqui para você resolver, né? Lambda dx, aqui embaixo vai ficar um x ao quadrado mais d ao quadrado não meio, né? Essa é a integral que a gente vai ter que resolver. Então, se essa barra aqui tem um comprimento L, né? Eu estou sempre falando barra, esse fio, né? Tem um comprimento L, então eu vou integrar de 0 até L, né? Aí está resolvido o problema. Então, vamos fazer isso daqui, né? Essa integral de 0 até L. Isso aqui é tudo constante, né? O lambda eu estou assumindo como constante. E agora você tem que resolver essa integral aqui. Então, essa integral, para resolver, né, ela não sai de maneira direta, né, com troca de variáveis ou coisas assim. Então, quando começa a ficar muito apertado, você recorre a uma tabela de integrais, né? Aqui você pode dizer que facilmente vemos que o resultado dessa integral aqui é isso daqui, ln de x mais a raiz de x ao quadrado mais d ao quadrado. Né? Isso aqui, na contracapa do Halliday, você acha essa integral tabelada, né? Então, você resolveu a integral, tem os limites de integração aqui de 0 até L, né? Agora a gente substitui, certo? Então, primeiro, onde tem um x, a gente coloca um L, e depois, aqui onde tem um x, a gente coloca um 0, vai sobrar o quê? Raiz de d ao quadrado, que é o próprio d, né? Então, vai ficar toda essa bagunça aqui. O logaritmo tem uma propriedade que ln de A menos ln de B é igual a ln de A sobre B, né? Então, isso aqui você pode compactar escrevendo dessa forma aqui, certo? Então, lambda sobre 4πε0, ln dessa coisa toda aqui, né? Então, veja, aqui é um pouco... você tem uma integral aí que você tem que olhar numa tabela e tudo, né? Tem integrais que você consegue resolver. Por exemplo, vai ter um problema na lista que o lambda ele depende de x, né? Então, ele não é constante. Então, vai ter um x aqui multiplicando esse dx. Aí você consegue chamar isso de u, aqui em cima vai ter du, né? Vai ser uma integral um pouco mais fácil. Mas você resolve, né? Resolve porque é tudo escalar, né? Você não precisa se preocupar aí com direção, sentido, nada disso, né? Então, no fim do dia, você tem a solução para o seu problema, né? Deixa eu só ver o que tem aqui pela frente. Tem outra coisa importante que eu vou falar agora, que é a aplicação disso daqui, do potencial, né? Tá certo? Então, isso aqui vai ter problema parecido na lista, né? Então, por exemplo, eu posso querer saber o potencial que está nesse ponto aqui. Então, isso aqui mede L, né? Aqui em L sobre 2, eu traço uma reta e tem um ponto P aqui. Como é que você resolve isso? Você divide o problema em 2, né? Você resolve para metade da barra e depois multiplica o resultado por 2, porque é escalar. Então, fácil, né? Então, nesse sentido, é muito mais tranquilo, né? Se for um ponto aqui ao longo do eixo X, já vai ser diferente, né? Porque aí o seu R, ele vai ser, sei lá, se você chamar essa distância de X, vai ser X vai ser L, não, peraí, X, você chama isso aqui de X, né? O ponto P está em R, R vai ser igual a esse pedaço mais esse pedaço aqui. Nossa, agora me confundi aqui, eu não lembro como é que faz. Depois eu olho. Nossa, me esqueci como é que faz essa parte. Você tem um ponto aqui, então a distância... Ah, não, o R é aqui, tá. Eu lembrei, o R é melhor olhar aqui. Você quer saber o potencial aqui, né? Então, o R não é em relação à origem, é em relação ao elemento de carga. Então, isso aqui é R, né? Então, você tem que escrever esse R em termos do X, que é a distância que você está da origem, e do L, que é o comprimento total da barra, né? O professor tem que estudar, né? Tem que fazer a lista aí para às vezes dar umas... Professor, Oi. você pode explicar de novo, por favor, essa parte do dq é igual a lambda dx, por favor? Posso sim, claro, sem problemas.
Então, é o seguinte, a definição do lambda é essa aqui, né? O lambda, ele é a densidade linear de cargas, né? Então, ele é dq está aqui, sobre dx, tá? Então, ele é tipo que nem a gente tinha lá o dq/ds, quando fez para o anel carregado, né? Depois tinha a densidade superficial, então é a densidade de carga, é carga por comprimento, né? Quando você quer saber o dq, você pode escrever, então, dq como lambda vezes dx, né? Aqui, os matemáticos não gostam muito que diz que passa o dx multiplicando, porque não é assim, né? Porque você quer uma derivada, então você tem que, sei lá, integrar dos dois lados. Aqui eu não lembro como é que é certo o que você faz, né? Mas, enfim, né? No fim, o que você faz, você passa isso para cá. Não pode falar isso perto de matemático, tá? Mas para entender melhor aqui, a gente pode pensar assim, né? Então, a gente escreve o dq como lambda dx, tá? Quando o lambda é constante, né? Quer dizer, você substituiu isso aqui, certo? Quando o lambda é constante, você não se preocupa com ele na hora de integrar. Então, você tira ele para fora da integral. Agora, você pode ter casos onde o lambda ele não é constante ao longo do fio, né? Então, ele depende de x. Então, você tem, sei lá, que conforme você se afasta da origem, a densidade de carga vai aumentando, né? Ou diminuindo, ou sei lá. Certo? Então, você tem uma dependência com x, que na hora de integrar você tem que levar isso em conta, né? Mas para esse exemplo específico aqui, você não precisa se preocupar com lambda, né? Então, o dq, né, ele sai justamente dessa definição do lambda. Eu não sei se era isso que você queria saber também, Lisandro. Ah, não, entendi, sim, obrigada. Beleza, então, perfeito. Eu devia ter, eu fiz meio direto aqui, porque eu copiei do Halliday, né? Nos slides do Halliday eu não escrevi a definição do lambda, né? Mas é essa que está aqui. Então, lambda é dq sobre dx. Então, quando o lambda é constante, o que significa? Você pegar um pedaço do fio aí, né? Com qualquer comprimento, e medir a carga que tem naquele pedaço e dividir pelo comprimento, isso sempre vai dar o mesmo número, né? Então, isso ajuda aí a gente entender o que significa uma densidade, eu não quero salvar, uma densidade linear de carga, né? Muito bem, e onde que o potencial pode ser aplicado aqui no nosso dia a dia, né? Então, o potencial, a gente pode aplicar ele aí, a diferença de potencial, quando você está, por exemplo, dirigindo aí, né? Um carro aí, ou você está num ônibus, está num táxi, sei lá, né? Você está em um veículo, né? E começa uma tempestade na região onde você está, né? Então, começa a ter descarga elétrica. Então, a pergunta é, o que é mais seguro fazer nesse momento, né? Você permanecer dentro do carro ou você sair do carro? Então, a resposta é que o mais seguro é você ficar dentro do carro, né? Porque o que acontece? Quando tiver se você tiver o azar aí, que parece que é mais fácil você ganhar na loteria, na Mega Sena, do que um raio cair em você, né? A probabilidade parece que é o equivalente, pelo menos. Mas se você tiver esse azar aí, cair um raio lá no seu automóvel, né? O que vai acontecer? A parte externa do automóvel é condutora, né? É metal. Então, toda a carga elétrica proveniente dessa descarga vai se distribuir na parte exterior, né? Então, não vai ter carga elétrica dentro do carro. Lembra do que vocês fizeram no teste 4 aí, né? Tinha uma pergunta no final lá que dizia assim, o que você ia dizer se a esfera fosse condutora? Então, num condutor, não existe carga dentro do condutor, né? A carga está toda na superfície. Então, dentro do condutor, que nesse caso é o carro, o campo elétrico ele é igual a zero. Então, você está lá dentro, né? Claro, você vai, talvez, né, tomar um bom banho depois aí que acontecer isso, mas enfim, você vai estar vivo, né? Você está dentro do carro, cai um
relâmpago lá, você não vai sofrer nada, né? Por quê? Porque o campo elétrico dentro é igual a zero, dentro de um condutor, e se o campo elétrico é zero, o que acontece? Essa integral aqui é zero, portanto, a diferença de potencial é zero. Então, quaisquer pontos dentro do carro, ali a diferença de potencial é zero. Então, você não vai ter uma diferença de potencial que resulta numa corrente elétrica passando por você. E aí você não vai sofrer nada. Tá? Agora, qual que é o cuidado que você tem que tomar se isso acontecer? Cuidado que pode te custar a vida, inclusive, se imediatamente depois que teve um relâmpago, né? Você se assusta, aí você abre a porta do carro e sai. Se você entrar em contato com a parte exterior do carro, aí sim você vai poder, inclusive, perder a vida, né? Porque a diferença de potencial vai ser razoável, né? A carga elétrica vai estar toda concentrada na parte externa do carro e você está num potencial que é diferente. Então, vai ter uma diferença de potencial em você ali, né? De forma que vai passar uma corrente elétrica que pode ser o suficiente para te custar a vida, né? Então, o que é o correto de você fazer? Você esperar um tempo, né? Então, nessa imagem que é do Halliday também, eles fazem isso em laboratório, né? Então, aqui nessa roda da frente aqui, você vê que tem tipo tá vendo que tem tipo um clarão aqui, ó. Né? Então, aqui é onde o carro está se descarregando no solo. Então, você espera um tempo isso acontecer, né? Quanto, eu não sei também, mas enfim, né? Espera um pouco, ou toma cuidado, então, quando sair, de não tocar no carro, né? Quando você sair, para que você não sofra nenhum dano. Né? Então, a diferença de potencial no interior do condutor sempre é igual a zero. Sempre é igual a zero, porque sempre a carga elétrica vai estar distribuída na superfície do condutor. Né? Isso aqui é uma aplicação do que a gente viu aqui, que pode, em situações extremas, aí, salvar a sua vida. Né? Enquanto que se você sair correndo do carro aí que nem um doido, você pode, né, aí ter o azar de cair um raio na sua cabeça e não tem o que fazer. Né? Muito bem. A última parte agora, eu prometo que é a última, hein? É a seguinte. Tem tempo ainda. É calcular, então, como é que calcula o campo a partir do potencial, que nem eu estava falando. Né? Então, na verdade, é bastante simples. Você tem... Acho que eu não escrevi aqui, eu devia ter escrito. Que coisa. Você tem a definição da diferença de potencial. Eu vou chamar só de V, o ΔV aqui, né? É isso daqui. É menos a integral de E, vetor, né? Aqui tem um ponto, tá? No produto escalar, vetor ds. Tá? Então, como é que você obtém o campo a partir do potencial? Você deriva dos dois lados. Deriva em relação a S, né? Aí você vai ter as três componentes do campo como menos, né? Tem esse menos aqui, menos a derivada de V em relação a X, derivada de V em relação a Y, derivada de V em relação a Z. Você vai obter as três componentes do seu campo elétrico, né? É claro que se o V só tem uma componente, o campo também só vai ter uma componente, mas enfim, né? Essa é a regra geral que você faz. Aqui esse símbolo da derivada vocês devem ter aprendido em cálculo 2, é a derivada parcial, né? Porque o V ele pode eventualmente depender de x, y e z. Então, não é a única, né? Z não é a única variável da qual V depende. Então, é por isso que é uma derivada parcial. Então, quando você faz a derivada em relação a Z, você considera x e y, caso existam na equação, como constantes. Né? E aqui é a mesma coisa. Aqui x e z são constantes, aqui y e z são constantes. Né? Bom, então vamos fazer isso para o disco carregado, né? Que eu fiz na aula passada aí na aula passada não, no vídeo que está lá no YouTube, né? Eu fiz para a linha de cargas e depois para o disco, que deu uma trabalheira gigantesca, né? Então vamos ver se a gente consegue obter o campo elétrico para o disco a partir do potencial, né? Então o que a gente vai começar fazendo? Vamos fazer o seguinte, o dq, né? Assim como foi para o campo, vai ser um anel aqui de carga, né? Cuja espessura está chamando aqui de dr', então é muito estreito, né? Você pode desconsiderar essa espessura aqui.
E a gente vai escrever, então, o potencial gerado por um desses caras a uma distância z do centro do disco, né? Então, o dq vai ser o quê? Vai ser sigma vezes dA, né? Porque sigma é dq dA, né? Então, usando aí a mesma analogia de antes, o dq vai ser o quê? Vai ser sigma dA. O dA, para um círculo, a área é πr ao quadrado. Então, vai ficar 2πr dr. Então, isso é o dq, né? E esse elemento aqui, qualquer ponto dele está uma distância r. Então, por isso que eu posso fazer isso. A simetria me permite fazer isso, né? Então, o dv aqui vai ser 1 sobre 4πε0, dq sobre r. Agora, substituo toda essa bagunça aqui, né? O dq vai ser essa quantidade aqui em cima. E o R eu tenho que escrever também em termos desse, o que o livro aqui chama de R', que é a variável, né? Então, esse Rzão', ele varia de 0 até Rzão, que é o raio do disco. Então, eu tenho que escrever o Rzinho em termos desse Rzão', né? Então, isso aqui, R ao quadrado é Z ao quadrado mais R' ao quadrado. R vai ser a raiz desse negócio aqui, certo? Então, isso é o potencial gerado por um anel. Agora, se eu quero saber o potencial do disco, o que eu faço? Eu integro de zero, integro R' de 0 até Rzão, né? Então, vamos fazer isso, né? V vai ser a integral de dV. Isso aqui é constante, sigma sobre, vai sobrar um 2ε0, porque 4π com 2π sobra um 2. Integral de 0 até Rzão. E essa integral aqui já está a resposta direta do livro, né? Mas essa integral é relativamente fácil de resolver. Por quê? Porque isso aqui embaixo é u. Você pode chamar de u, você pode fazer aquela troca de variáveis, né? Então, u é igual z ao quadrado. É que nem eu fiz lá tá no vídeo lá pro campo elétrico também, uma integral parecida, né? E aqui R' ao quadrado. Então, isso é o u. Quando eu derivo isso aqui para obter du, né? Como é que fica? Du é igual. Isso aqui é constante, né? Isso aqui é para ser um z, tá? O z é constante. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 2 R' vezes dr', certo? Então, aqui eu posso trocar isso por du sobre 2, isso aqui é u não 1/2, então vai ficar uma integral que você resolve com facilidade, né? O livro já fez direto aqui, né? Também ficar resolvendo todas as integrais aqui, a gente ia até 2 da tarde. Então, depois vocês podem fazer isso daqui como praticar um pouco, né? Sair daqui e chegar aqui não é tão difícil, não. Então, você obtém essa equação aqui para o potencial, né? Isso que importa. Se você derivar isso em relação a Z, né, usando essa equação aqui, você vai obter o campo elétrico em Z, que é a única componente que vai ter aqui, né? Então, essa derivada é a derivada de uma soma, né? Você tem... Deixa eu só apagar aqui que está obstruindo o slide, né? Então, você tem a derivada dessa soma, né? Isso aqui vai dar 1, certo? E aí, esse menos, a gente inverte aqui de novo, vai sobrar 1. E essa derivada aqui vai dar isso daqui, né? A derivada de uma função na 1/2, ela fica na menos 1/2, né? E a derivada do argumento aqui vai dar 2z, só que o 2 cancela com meio, sobra o z aqui em cima. Aqui no fim eu fui meio direto, né? Mas enfim, né? Vocês também já sabem integrar e derivar aí, depois quem não acreditar é só fazer a conta aí que chega lá, né? O que importa aqui de mostrar é o seguinte, que fazendo bem menos conta do que antes, né? A gente chega no mesmo resultado que se vocês olharem lá na solução que eu fiz para o campo elétrico do disco, né? Foi exatamente esse resultado aqui, certo? Só que lá foi muito mais conta. Para calcular o campo, por exemplo, de um anel, foi, né? Você faz aí umas 2 páginas de conta. Depois você tem que usar aquele resultado para calcular o campo do disco. E aqui
Claro que aqui eu dei uma simplificada na integral e na derivada, né? Você vai aumentar uma ou duas linhas aqui em cada caso, você faz com muito mais facilidade, né? Então, potencial, quando... Aqui a gente não vai ver isso, né? Não é o objetivo do curso, mas eu acredito que quem fizer eletromagnetismo, né? Vocês vão ver coisas muito mais complicadas. Então, potencial, uma esfera, né? Tem coisas lá muito mais... Eu lembro quando eu fiz eletromagnetismo, tinha uns problemas bem mais complicados, né? Só que aí, quando você escreve o potencial para aquela distribuição de cargas, é muito mais fácil obter o campo depois, né? É bem mais fácil escrever o potencial e aí depois derivar para obter o campo elétrico.